Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o professor Abdinardo Oliveira. Vamos agora iniciar nossa quinta semana de ADNP com o assunto administração do caixa, também conhecido por administração do disponível. Esse é o assunto que está do capítulo 4 do livro Administração do Capital de Giro, que eu já apresentei para vocês. Então, o assunto ele vai passar pelos seguintes tópicos. Nós vamos conversar hoje sobre as razões para a demanda de caixa que uma empresa poderá ter, sobre os modelos de administração de caixa que uma empresa pode adotar, sobre a análise dos modelos de administração de caixa, tratando de suas vantagens ou desvantagens, bem como mensurando a liquidez da empresa e alguns tópicos finais. Então, razões que a empresa poderá ter para demandar caixa, a literatura em finanças ela traz três razões principais, três pilares principais no qual pode trazer essa motivação. A primeira delas é em relação à transação. Então, quando eu estou lidando com transação, é na necessidade de eu ter recursos financeiros para que eu efetive as transações comerciais da empresa. Um exemplo bem clássico disso é justamente quando eu tenho recursos para passar troco. Então, por exemplo, se eu sou dono de um bar, ou se eu tenho uma pequena mercearia, ou até mesmo uma grande mercearia, haja vista que a gente ainda não conseguiu eliminar totalmente o dinheiro em papel, então se eu não tenho troco lá disponível sobre a forma de caixa, eu posso até mesmo não conseguir realizar uma transação de venda. E isso é ruim para a empresa. Okay? Então, transação é o foco principal para você ter caixa na tua empresa. É utilizá-lo para fazer justamente as transações comerciais do teu negócio. Em segundo lugar, vem a situação da precaução, que é quando você está fazendo caixa para eventos inesperados, mas de grande impacto. Qual é o grande exemplo que nós temos hoje? Covid-19. Então, muitas empresas se viram em apuros justamente porque elas não tiveram caixa disponível para tentar suprir os meses em que as empresas não conseguiram vender. E aí, por exemplo, vários restaurantes que não conseguiram se adaptar para vendas do tipo de delivery, eles tiveram que fechar as portas, por conseguinte, não tiveram receita e aí, por conseguinte, não conseguiram formar caixa. E aí passaram a ter dificuldade em honrar seus compromissos financeiros. E isso vai ser a grande tônica daqui para frente. Ou seja, qual é a quantidade de caixa que a tua empresa consegue produzir para lidar numa situação de precaução? Ou seja, se houver uma nova pandemia, a tua empresa vai conseguir sobreviver? A tua empresa vai conseguir durar por muito tempo? E isso é uma discussão que está começando a surgir, que é o que nós chamamos de uma espécie de precificação do caixa da empresa. Então, uma hipótese que eu trago aqui para vocês é que a empresa daqui por diante deveria começar a planejar um caixa para que ela pudesse pelo menos ficar um ano sem faturamento. E isso não está muito longe da realidade brasileira. Por exemplo, estamos no mês de setembro e ainda estamos tendo que lidar com a situação da Covid-19. Ainda não dá para reabrir 100% vários negócios que antes costumavam estar abertos. E por fim, eu posso ter caixa para poder especular no mercado financeiro, que é quando eu quero utilizar esse dinheiro porque eu quero buscar investimentos mais arriscados. E normalmente você só faz esse item de especulação se você não estiver dependente desse recurso. Então, se você estiver dependente desse recurso, não é sugerido você ir para a especulação. Então, normalmente você só vai fazer especulação se você tiver grande volume de caixa e que esse caixa ainda não seja essencial para as operações da tua organização. Aqui agora eu trago para vocês algumas razões que influenciam o caixa mínimo que uma organização poderá ter. E aí, para facilitar, quando vocês olharem essa setinha para cima, isso quer dizer que esse item contribui para aumentar o teu caixa mínimo. E quando você tem uma setinha para baixo, é porque esse item contribui para diminuir o teu caixa mínimo. E há situações em que o item,
da situação, ele pode contribuir ou para aumentar teu caixa mínimo ou para diminuir o teu caixa mínimo exigido. Então, esses itens aí estão disponíveis lá no capítulo do livro e eu só estou trazendo aqui para vocês como é que eles vão influenciar. Desde a sincronia entre pagamentos e recebimentos de caixa, ou seja, quanto maior essa sincronia, maior o teu caixa mínimo. Quanto maior for a chance de ocorrer um evento não previsto, maior a necessidade de teu caixa mínimo. Quanto maior for o teu acesso reconhecido à fonte de financiamento, menor é o teu caixa mínimo. O que seria esse acesso reconhecido à fonte de financiamento? É você não ter dificuldade de conseguir uma linha de crédito ou emitir ações no mercado financeiro. Em relação ao bom relacionamento com o sistema financeiro, se você tem um bom relacionamento com o sistema financeiro, a tua necessidade de caixa mínimo diminui. Mas se esse relacionamento não é tão bom, a tua necessidade de caixa mínimo aumenta, que está muito semelhante ao item anterior. Possibilidade de furtos e desfalques. Então, quanto menor for a possibilidade de furto e desfalque, menor é a tua necessidade de caixa mínimo. Quanto maior a tua possibilidade de furto e desfalque, maior a tua necessidade de caixa mínima. Quanto maior for o teu prazo médio de recebimento, principalmente se ele for acima do necessário, ou quanto menor for o teu prazo médio de pagamento, principalmente se ele for abaixo do desejado, maior será o teu caixa mínimo exigido, porque significa que você está demorando demais para receber e significa que você está pagando cedo demais a teus fornecedores. Aqui também, quanto maior o teu investimento em estoques, também maior vai ser a tua necessidade de caixa mínima. Já visto que estoque é dinheiro parado na tua empresa. Quanto maior for o número de contas correntes em bancos, maior também vai ser a tua necessidade em caixa mínimo, porque você teria esse dinheiro pulverizado em várias contas correntes. Quanto maior a ocorrência de desperdícios e atividades ineficientes no teu processo produtivo, também maior a tua necessidade de caixa mínimo. Quanto menor o nível de inflação, menor a necessidade do teu... Quanto menor for a inflação, você aumenta a tua necessidade de caixa mínimo. Por quê? Porque não há necessidade de você ter esse dinheiro investido. Mas quanto maior for o nível de inflação, aí você vai querer pegar esse teu recurso e deixar investido em aplicações financeiras. Em relação à política de crédito da empresa, quanto mais você vende a prazo, maior a tua necessidade de caixa mínimo. Quanto menos você vende a prazo, menor a necessidade de caixa mínimo. A existência de um modelo de administração de caixa vai depender do modelo. Esse modelo pode contribuir para aumentar a tua necessidade de caixa ou pode contribuir para diminuir a tua necessidade de caixa mínimo. Quanto maior a regularidade nos recebimentos da empresa, menor a tua necessidade de caixa mínimo. Quanto menor a regularidade for no recebimento, maior a necessidade do teu caixa mínimo. E por fim, quanto maior for o conflito de interesses entre gestores e acionistas, também chamado de teoria da agência, maior a tua necessidade de caixa mínimo. Por quê? Porque o gestor ele prima pela liquidez. E quanto maior o caixa, maior a liquidez da empresa. Já o acionista ele prima muito pelo valor da empresa. E uma das maneiras para você aumentar o valor da empresa é você fazer distribuição de dividendos. Só que para você distribuir dividendos, você precisa tirar dinheiro do caixa. E aí diminui a tua liquidez. Então, lidar com esse conflito é imperativo para um administrador financeiro. E se esse conflito for grande, maior a necessidade de caixa mínimo. Agora o que eu vou mostrar para vocês são alguns modelos de administração de caixa. O primeiro deles está na elaboração do fluxo de caixa, que é o que nós vimos na planilha V, quando nós montamos o orçamento empresarial. E a recomendação que eu passo é que esse fluxo de caixa ele tem que ser construído de maneira diária, porque aí você passa a ter um maior controle sobre o caixa da empresa. Isso é desejável para qualquer organização. Então, esse primeiro modelo é imperativo para qualquer empresa que você vier administrar. O segundo modelo está ligado ao caixa mínimo operacional,
que ele é calculado por essa equação que vocês estão vendo aqui, no qual você vai ter que fazer um levantamento dos desembolsos totais. E o que são esses desembolsos totais? São exatamente o somatório que você vai ter em determinado período de tudo que você vai gastar. Na planilha V do orçamento empresarial, é justamente a coluna que relata todas as saídas de caixa previstas para aquele orçamento. Então você pega aquele somatório, divide por 360 e multiplica pelo ciclo financeiro. O ciclo financeiro, se vocês se recordarem, ele foi calculado quando eu estava mostrando para vocês a gestão do capital de giro. O ciclo financeiro ele é calculado aqui pela NIG dividido pela receita bruta de vendas vezes 360. Então, vocês estão observando aqui, por exemplo, da Magazine Luiza, que o ciclo financeiro está numa situação muito boa, porque ele era negativo e depois ele começou a aumentar. Então, retornando aqui para a nossa equação, então, quanto maior for o ciclo financeiro, maior vai ser seu caixa mínimo operacional. Quanto maior for os desembolsos totais, maior será seu caixa mínimo operacional. É esse cuidado que você deverá ter na gestão do teu caixa. Nós vamos agora, gente, partir para um modelo mais sofisticado. É o modelo de Balmer. O modelo de Balmer, ele pressupõe você ter um único recebimento. Normalmente ele é aplicado quando você está lidando com o período de tempo mensal. Então é quando você tem um único recebimento no mês e você tem sucessivas saídas ao longo desse mesmo mês. O grande exemplo que eu trago para vocês é justamente o nosso salário. Então a gente recebe o salário uma vez no mês e eu tenho várias saídas de caixa ao longo do mês. E aí, o que é que você vai lidar com isso? Você sabe que se você tiver o dinheiro todo parado na tua conta corrente, você vai estar perdendo dinheiro por não estar investindo numa aplicação financeira. E isso é o que nós chamamos de custo de oportunidade. Por outro lado, se você pega todo o teu dinheiro e investe numa aplicação financeira, entendeu? Se de repente você tem uma urgência para ser gasta, você vai ter problema, porque às vezes esse dinheiro você não consegue resgatar de maneira imediata. E aí você pode sofrer problemas de liquidez. E aí, ao retirar esse dinheiro da aplicação financeira, você tem um custo de transação. Então, o modelo de Balmer, ele significa em saber equilibrar o meu custo de transação, que é justamente o volume que eu recebo em determinado mês. E aqui eu parto do pressuposto, pessoal, de que o volume que eu recebo ele vai ser integralmente gasto naquele período. Em relação ao custo de transação, seja para eu movimentar da conta corrente para o investimento ou do investimento para a conta corrente. E aqui embaixo, essa siglazinha VEC é justamente o volume econômico de conversão. Então, quanto de dinheiro eu tenho que movimentar da conta corrente para o investimento ou do investimento para a conta corrente? O segundo item que está ligado aqui ao custo de oportunidade é justamente o quanto de juros eu vou deixar de ganhar ao tirar da conta de investimento para a minha conta corrente para honrar a liquidez. E aí esse VEC, pessoal, é calculado a partir dessa fórmula aqui, que é justamente o volume de recursos que eu vou transacionar, vezes o custo de transação dividido pela taxa de juros que está vinculada ao custo de oportunidade. E aí, o menor volume econômico de transação é justamente quando o custo de transação é igual ao custo de oportunidade. Se vocês igualarem essas duas equações, você chega aqui no VEC. E uma vez com isso, eu consigo também calcular o número de transações que eu consigo realizar. Basta eu pegar o volume de recursos que eu vou receber no mês e dividir pelo volume econômico de conversão. Ou posso utilizar essa fórmula ou essa outra aqui, que é a raiz quadrada de 0,5 vezes o volume que eu vou receber no mês, vezes a taxa de juros dividido pelo custo de conversão. Então vamos para um exemplo agora para fixar melhor o modelo
Bauman. O exemplo que eu vou trazer para vocês, que vai estar disponível para vocês analisar, é esse daqui. Então, o exemplo, deixa eu setar aqui o exemplo. Digamos que nós temos um salário de R$ 9.600 por mês e vamos gastar esse dinheiro todo ao longo do mês. Só que aí eu sei que no meu banco ele tem uma aplicação financeira lá que me rende 1% ao mês. E aí, essa aplicação de 1% ao mês, se eu quiser mandar dinheiro para ela ou resgatar dinheiro, cada conversão que eu fizer, ela vai me custar R$3. Então, para eu utilizar o modelo de Bauman, eu só preciso dessas três informações. É o volume de dinheiro que eu vou receber, a taxa de juros da aplicação financeira de curto prazo e o custo de transação. Feito isso, pessoal, basta eu aplicar as fórmulas que foram mostradas para vocês, basta eu aplicar essa fórmula aqui do VEC e essa fórmulazinha aqui do N. Ok? Então, deixa eu voltar aqui para ficar melhor. Então, basta eu aplicar essa fórmula aqui do N, ou essa fórmula aqui do N, ou essa fórmula aqui do VEC, e aí eu consigo fazer a minha interpretação. Então, só para esclarecer aqui, a raiz quadrada de 0,5 vezes o volume de dinheiro, que é o meu salário, que é R$ 9.600, vezes a taxa de juros, tudo isso dividido pelo custo de transação. Então, o que é que esse N quer dizer? É que eu vou fazer 4 conversões ao longo do mês. Eu não preciso ter esses R$ 9.600 parado na minha conta corrente. Eu posso pegar parte desse dinheiro e investir em aplicações financeiras. O volume que eu vou fazer, ou seja, quando eu for querer resgatar, eu tenho que resgatar quanto? Então, a cada resgate, eu só vou trazer R$ 2.400. E eu vou fazer, nesse sentido, 4 resgates. Esse gráfico, pessoal, ele está ilustrando aqui justamente que nesse ponto amarelinho que vocês estão vendo aqui, eu tenho o meu menor custo total de transação. Que é justamente quando o custo de oportunidade, que é representado por essa linha verde, ele é igual ao custo de transação, que é representado por essa linha azul. Então, quando ele se encontra aqui nesse ponto, eu tenho aqui o meu custo mínimo total. Se eu não respeito esse volume econômico de conversão, que é o que está aqui no eixo X, o meu custo total da transação, o meu custo total que eu vou ter para administrar o caixa volta a aumentar. E esse gráfico é baseado nessa simulação que eu estou fazendo aqui. Então aqui, o que é que eu estou simulando? Eu estou simulando vários valores de VEC para provar que quando eu tenho R$ 2.400, eu tenho de fato o menor custo de transação, que está ilustrado aqui na coluna D. Certo? Então, quando eu tenho aqui 2.400, o custo de transação é 24. E vocês podem depois conferir que é justamente o menor valor que você vai conseguir pagar. Se eu alterar esses valores de VEC, o que é o VEC, só recapitulando, é o quanto você vai resgatar da tua conta corrente. Então, aqui você pode simular para vários valores. O que é que eu recomendo? Por exemplo, se você colocar aqui 19.600, você vai observar que o gráfico se reajusta automaticamente. E aí eu tenho um novo valor de VEC, ou seja, eu vou fazer 5,72 conversões. E aí, a cada conversão que eu resgatar, eu não preciso sacar o dinheiro todo, eu só preciso sacar R$ 3.429,29 por conversão. Então, voltando no exemplo anterior, como é que isso funciona na prática? Aqui embaixo ilustra como aconteceria essas conversões. Então, eu recebi o meu dinheiro, R$ 9.600. Coloquei já imediatamente R$ 7.200 para investir e deixei na conta corrente R$ 2.400. E aí essa saída de caixa é justamente o quanto eu recebo de salário dividido por 30 dias, admitindo um mês que tem 30 dias. Então, ou seja, por dia eu vou estar gastando R$ 320.
E aí, à medida que eu vou gastando, vou gastando, vou gastando, vou gastando, quando eu chego aqui num saldo de conta que ficou menor do gasto, o que é que ele faz? Ele faz um resgate automático. Então, ou seja, eu vou gastando, vou gastando, vou gastando, vou gastando, vou gastando. Quando o saldo da minha conta corrente fica menor do que o gasto esperado, o que é que eu faço? Resgato R$ 2.400. Continuo gastando, gastando, gastando ao longo do mês. Quando ficou abaixo de novo, ficou igual ou menor ao valor esperado, o que é que eu faço? Resgato novamente 2.400. Vou gastando, vou gastando, vou gastando, vou gastando. Quando chega até o final do mês, faço o último resgate até receber novamente R$ 9.600. Então aqui estava previsto de eu ter 4 resgates. E eles estão aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ou seja, cada pico é justamente o momento em que acontece o resgate desse recurso. E aí você pode simular aqui para os valores que você quiser. Por exemplo, se você colocar aqui 2,25%, ele já vai reajustar aqui a função e aí o VEC diminui para R$ 1.600, só que você vai fazer 6 resgates. Por quê? Porque passou a ser mais vantajoso deixar o dinheiro parado lá, investindo. E aqui embaixo a planilha ela também já se ajusta. Ele falou aqui que eu teria 6 resgates e aqui estão meus 6 resgates. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em um mês até eu receber novamente R$ 9.600. Se o meu custo, voltando aqui para o meu benchmark, se meu custo sobe para 12, ou seja, o custo da transação sobe para R$ 12, aí você veja que eu caiu o número de transações, porque ficou caro. Então eu só vou fazer 2 transações e o meu VEC aumentou para R$ 4.800. Então você veja, olha, eu faço um resgate de 4.800, vou gastando, 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 depois faço outro resgate de 4.800, vou gastando, vou gastando, vou gastando, vou gastando, vou gastando. Então tenho 2 resgates aqui. Então, essa planilha aqui, vocês alterando os valores de R, I e B, você pode simular várias situações de quanto seria esse meu volume econômico de conversão que eu deveria ter. E aí a planilha ela vai se ajustando automaticamente. O outro modelo que nós vamos lidar, que é o modelo de Milleo, qual é a diferença dele para o modelo de Bauman? O modelo de Bauman pressupõe que o teu recebimento ele é conhecido e que os gastos também são conhecidos, eles seguem uma cadência. Por isso que o modelo de Bauman é muito mais focado quando você tem um recebimento único e vários gastos. O grande exemplo é a nossa própria administração pessoal de recursos financeiros. Quando ele vem um pouco mais próximo da realidade da empresa, o modelo do Milleo, ele parte do pressuposto de que esses recebimentos e esses pagamentos eles são probabilísticos. Então você não tem uma certeza de quando é que isso vai acontecer. Por exemplo, quando você está gerenciando um bar ou um mercadinho, você não sabe exatamente quando um cliente vai chegar lá para gastar contigo. Ou quando vão ser teus pagamentos. Seus pagamentos são até mais ou menos certos, mas pode acontecer imprevistos. Então, o modelo de Milleo ele pressupõe utilizar essa fórmula aqui, que é o Z asterisco, no qual você tem um valor mínimo de caixa que você determina. Esse valor aqui ele é empírico, ele é determinado, ele é arbitrado pela empresa. E esses outros valores você consegue utilizar para você calcular os momentos de conversão. Então, aqui é em função da taxa de conversão vezes a variância do teu fluxo de caixa. Por isso você tem que ter um histórico de fluxo de caixa bem documentado para você aplicar o modelo de Milleo, dividido pela taxa de juros diária. Aqui a gente estava lidando com taxa de juros mensal. Aqui a taxa de juros ela tem que ser diária. E aí, se de repente o teu caixa ele ultrapassa um determinado limite superior, você precisa calcular quando é esse limite superior para quê? Para você mandar esse excedente de recursos para uma aplicação financeira. E quando ele fica abaixo do teu limite inferior, você resgata justamente o valor de Z. Então vamos aqui para um exemplo
para poder fixar melhor a aplicação do modelo de Miller-Orr. Então, como é que vai funcionar aqui o exemplo? Primeiro você tem que ter um modelo bem documentado do teu fluxo de caixa. Então, no nosso exemplo, nós verificamos os 10 últimos dias de caixa da nossa empresa e esse foi o histórico. Ou seja, o fluxo de caixa ele pode ser positivo ou negativo. O que não pode ser negativo é o saldo de caixa. Então, uma vez que eu tenho esses valores de fluxo de caixa, alternando entre positivo, negativo, o que é que eu vou fazer? Eu vou calcular a variância deles. Que, voltando lá para o exemplo, pessoal, a variância é justamente esse delta ao quadrado aqui. Então, como é que eu calculo a variância aqui no Excel? Você vai utilizar essa fórmula aqui, VAR-P. Eu vou calcular a variância da população. Esse vezes 1 aqui, gente, é só para eu permitir simular diversas situações que eu vou fazer daqui a pouco com vocês. Então, a nossa variância aqui foi de R$ 62.900. Só para recordar, se eu calculo a raiz quadrada da variância, eu acho o meu desvio padrão. No nosso exemplo aqui, a gente está trabalhando com uma taxa de juros bem generosa, de 1% ao dia. Mas aí você pode colocar o valor que você quiser. Aqui o custo de conversão, no nosso exemplo, é de R$ 2,85. Ou seja, eu mando do caixa para a aplicação financeira, eu mando da aplicação financeira para o caixa. E aqui o meu caixa mínimo é de R$ 50. Então, o que é que isso quer dizer? Que toda vez que meu caixa ficar abaixo de R$ 50, eu vou resgatar uma quantia que está lá investida. O detalhe é, que quantia é essa? E essa quantia é determinada justamente pelo Z. Ó. Voltando lá, o Z, esse valor de Z asterisco, é ele que vai determinar que quantia eu tenho que resgatar lá da minha aplicação financeira toda vez que meu caixa ficar abaixo do mínimo, que é arbitrado por M. Então, voltando aqui e aplicando a fórmula, entendeu? Raiz cúbica no Excel é calculado por assim, esse chapeuzinho elevado a 1/3. E aí, ou seja, esse é o meu valor de Z, que é R$ 287,79. E aí, com o Z, eu defino o meu limite superior, que é de 913,36, que é justamente, voltando lá para a fórmula, é o limite mínimo mais 3 vezes o valor de Z. Então, toda vez que meu caixa ultrapassar esse recurso, eu vou transferir para os meus investimentos de curto prazo justamente a diferença do que ultrapassar menos o valor de Z. E aí nós vamos para esse exemplo aqui que eu estou trazendo na tabela. Então, vamos admitir que no dia 11, o meu caixa inicial foi de R$ 500. E aí eu previ que no dia 11 eu iria ter uma entrada de caixa de R$ 300. Então, o que é que ele faz? Que tipo de checagem ele vai fazer aqui? Se caixa inicial mais o que entrou for maior que o meu limite superior, então se isso acontecer, então eu tenho que pegar B19, que é B19, o valor de Z e subtrair deles dois. Porque lembre-se, como a gente viu lá na planilha V, quando eu faço um investimento, eu estou tirando o dinheiro do caixa. Então, eu tiro esse dinheiro do caixa, ele vai ser aplicado. Se essa condição aqui não acontecer, ele vai fazer um outro teste. Ele vai verificar se a soma desses dois valores está abaixo do caixa mínimo, que é de R$ 50. Então, se ele ficar abaixo do caixa mínimo, ele vai resgatar exatamente o valor de Z. Agora, se essa primeira condição não for atendida e se a segunda condição não for atendida, o que é que ele vai fazer? Não vai fazer nada. Então, ele vai ficar com zero. Então, veja só que aqui nessa primeira situação, eu tive um caixa final previsto de 800, ou seja, eu não ultrapassei o valor de H e nem fiquei abaixo de M. Logo, não vou fazer nada. Logo, também não invisto nada. E aí, esse saldo final do dia 11 é o saldo inicial do dia 12. E aí, aqui eu previ sair R$ 100, não vou fazer nada, continuo com 700. No dia 13, quando eu pego 700 mais 300, eu fico com R$ 1.000. 1.000 ultrapassou 913,36. Então, o que é que eu faço?
eu pego justamente a diferença entre 1.000 menos o Z. Ou seja, eu vou investir 712,21 e eu só deixo no caixa exatamente o quê? O valor de Z. E aí eu passo a verificar aqui na minha conta de investimento que eu investi 712,21. Tanto é que se eu juntar esses dois, vão dar os R$1.000 do início aqui. E aí o caixa fica com 287,79 e aí vai ter uma saída de caixa de 100. 287,79 menos 100, eu fico com 187,79. Está acima do limite mínimo, então não faço nada. Venho aqui para o dia 15, é uma entrada de R$200. Também não faço nada até chegar o dia 18. No dia 18, o que é que acontece? Há uma saída de R$250. E aí meu caixa fica com 37,79. Então ficou com 37,79, ficou abaixo do limite mínimo. Então o que é que eu faço? Eu resgato o que está faltando para chegar ao valor de Z. Então resgato 250, porque aí, se vocês observarem, quando eu somo esses três, eu fico com 287,79. E aí diminui do meu investimento 287,79. Eu fico com 462,21. E assim continua. E aí toda essa tabela, gente, está ilustrada aqui nesse gráfico. Então está aqui o que aconteceu do dia 11 ao dia 20. Então na hora que eu ultrapassei aqui o caixa previsto, ou seja, eu peguei a diferença e investi. Ou seja, antes eu tinha 0 e eu passei a investir. E aí o meu caixa ficou somente com 287. Quando chegou bem aqui, ó, no dia 18, ficou abaixo do caixa mínimo. Então, resgatei o que faltava para chegar a 287 e a minha conta de investimento diminuiu. E aí, tal como a planilha do Baum, você pode simular diversas situações, como por exemplo, se a minha variância ela fica o dobro, ou seja, ficou mais arriscado. Olha o que é que acontece. Veja, o valor de Z aumentou e que o limite superior aumentou. Ou seja, quando o limite superior aumenta, gente, significa o quê? Que o teu caixa mínimo aumentou. Então, o dinheiro vai ficar mais tempo no caixa do que no investimento. Veja, ó, que antes, só voltando aqui, antes, no dia 12 eu já investia. No dia 12 para o dia 13 eu já investi. Nessa situação nova, eu vou demorar para investir. Eu só vou investir lá para o dia 14. Ficou mais incerto meu caixa. Voltando à situação anterior. Digamos que a taxa de juros agora sobe. Ela agora é o dobro. Então, o que é que acontece? Eu já invisto logo, porque já está mais. Logo no dia 11 eu já faço esse investimento. Por quê? Porque está vantajoso manter dinheiro lá. Não compensa eu ter dinheiro no caixa. Voltando à situação anterior. Digamos agora que o custo de conversão ele triplica. O que acontece? Eu praticamente não invisto. Por quê? Porque se torna caro mandar dinheiro para lá. Eu praticamente deixo o dinheiro no caixa. Agora, digamos que aqui meu limite mínimo diminui. Então não é mais R$50, agora é R$25. Olha o que é que acontece. Eu mando mais recursos para lá. Antes era 721, agora eu mandei mais recursos para lá. Entendeu? Mas quando chegou aqui no limite mínimo, quando ficou abaixo, bem aqui, ó, aqui ficou 12,79. Aqui ficou 25. Ó. Então ficou abaixo de 25, então eu fiz o mesmo resgate. Então voltando aqui. Então, com uma outra planilha, você pode simular aqui as diversas situações que a tua empresa pode encarar. Voltando lá no exemplo, nós temos aqui no slide o também chamado modelo dia de semana. O que é esse modelo dia de semana? O modelo dia de semana é quando você está lidando com sazonalidades. E aí essa sazonalidade ela pode acontecer no dia da semana que acontece, como também no dia do mês em que acontece. Então você teria uma dupla sazonalidade aí. Então vamos ilustrar aqui com um exemplo como é que seria esse dia de semana. Então aqui, o que é que esse exemplo está nos mostrando?
Esse exemplo está dizendo o seguinte, que no meu modelo de negócio, no início da semana e na sexta-feira, ou seja, no fim da semana, seria os momentos em que eu tenho mais participação no caixa. São as datas que mais influenciam no caixa da minha empresa, seja para ter entrada de caixa, seja para saída de caixa. Então eu tenho um efeito mais significativo na segunda e terça-feira e na sexta-feira, e menos significativo na quarta e na quinta-feira. Tanto é que se vocês olharem essa participação aqui, ela chega a 100%. Aí você chega e diz assim para mim, tá, professor, mas como é que eu chego nesses pesos? Bom, a gente teria que utilizar um modelo de regressão linear para poder determinar qual é o dia da semana, se é segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira, que mais impacta no meu caixa. E ele foge ao escopo dessa disciplina. Okay? Mas, numa disciplina, por exemplo, de métodos quantitativos de projeção e agrupamento, lá é possível eu exemplificar como calcular, como utilizar a regressão linear para poder a gente encontrar esses pesos aqui. E aí o que é que nós fizemos aqui? Nós estamos calculando aqui um desvio absoluto. O que é esse desvio absoluto? É que se não houvesse sazonalidade, todos os pesos aqui iam ser iguais a 20%. Quando não tem efeito de sazonalidade, seria 20% em todos eles. Seria 100 dividido por 5 dá 20. Como é efeito de sazonalidade, então eu estou querendo saber em quanto ele se desvia em relação à média. Ou seja, quantos por cento ele fica acima do valor da média e quantos por cento ele fica abaixo. Então o que a gente está fazendo aqui é o cálculo de um valor de um desvio absoluto. Tanto é que a soma deles é igual a zero. Você pode verificar aqui. Além disso, pessoal, a gente também está querendo saber o efeito do mês. Aqui eu estou admitindo somente dias úteis, tá? Então, eu quero saber em que momento do mês é mais importante para a minha empresa, ou seja, pelo que vocês estão vendo aqui, o grande efeito começa a acontecer no início do mês, ou seja, nos 3 primeiros dias do mês, e aí ele dá uma queda e volta a subir quando ele chega no final do mês. Então, ou seja, eu tenho efeitos de sazonalidade no início e no fim da semana útil, e tenho efeitos de sazonalidade no início do mês e no fim do mês útil. Então, mais uma vez, também aqui eu teria que utilizar um modelo de regressão linear para poder determinar esses pesos. E aqui, o que é que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma junção, eu estou trazendo para o dia do mês em que dia ele aconteceu, da semana. Por exemplo, vamos admitir aqui que o primeiro dia útil do mês aconteceu numa terça-feira. Então aqui eu utilizei uma fórmula em que, a partir dessa sequência, terça, quarta, quinta, sexta, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, que ele já traga automaticamente esses pesos aqui do desvio para cá, para eu poder ter o chamado efeito combinado do mês com o da semana. Então aqui eu estou pegando o efeito do mês e somando com o efeito da semana. Então dá 11%. O efeito do mês mais o efeito da semana, que deu 5%. E assim sucessivamente. Somando 100%. Vamos admitir que o meu faturamento do mês é de R$4.000. Então o que eu estou querendo saber é, ao longo dos dias úteis do mês, qual é a expectativa de recebimento desses R$4.000? E aí ele se distribui multiplicando o valor do peso pela expectativa total do faturamento. E aqui está a distribuição, como vai acontecer meus fluxos de caixa nesses dias. Então, no momento que eu faço isso, eu vou querer realizar os pagamentos nos momentos em que eu tiver fluxos de caixa mais altos. E aí eu vou procurar evitar pagamentos nos dias que eu tenho fluxo de caixa mais baixo. Então, eu vou querer pagar no dia 1 e evitar fazer algum pagamento no dia 3. Entendeu? E assim sucessivamente. Então, o modelo dia da semana ele é mais interessante quando o teu modelo de negócio pressupõe sazonalidade. Principalmente se houver uma sazonalidade cruzada, ou seja, uma sazonalidade com efeito dia da semana e uma sazonalidade com efeito dia do mês. Voltando aqui à nossa apresentação,
Nós vamos fazer agora a análise dos modelos de administração de caixa. Então, o modelo de Bauman, ele é conhecido como um modelo determinístico. Ou seja, eu sei exatamente quando eu vou receber meu salário, eu sei mais ou menos como é que vai acontecer esses meus gastos. Então, ele é muito mais aplicado para as finanças pessoais. O modelo probabilístico, ele passa a ser mais voltado para o dia a dia das empresas. Só que também eu sei que nem tudo na empresa é aleatório. Então, algumas coisas na empresa são determinísticas. Então, o ideal seria a gente fazer um mix de uso desses modelos dentro da tua organização. Além disso, as características da empresa e a característica do gestor também tem que ser levada em consideração quando você for fazer essa gestão. Veja o modelo do Midler. Se você tem um gestor que ele é mais avesso ao risco, então ele vai tender mais que o caixa, que ele tenha grandes volumes de caixa. Se teu gestor for mais propenso ao risco, a gente vai ter menos volume de caixa lá, vai ter mais dinheiro investido em aplicações financeiras. Além disso, vocês deverão se atentar que ambos os modelos, tanto de Milleor como de Bauman, eles somente consideram o efeito da transação. Nós vimos anteriormente que também tem o efeito da precaução e o efeito da especulação. Então, modelos mais modernos que utilizam outros modelos probabilísticos, eles devem também ser incorporados à tua gestão de administração de caixa. E esses modelos eles se manifestam quando você, por exemplo, utiliza a programação linear, que aí você vai tentar conciliar ao mesmo tempo o efeito da liquidez, como também o efeito da rentabilidade no teu negócio. Em relação à mensuração da liquidez da empresa, o nosso livro ele traz o exemplo da possibilidade de exaustão de reservas líquidas, que é uma equação que ela vai fazer o seguinte, ela vai pegar o quanto você tem de liquidez inicial, ela vai somar com a expectativa de fluxo de caixa em um determinado horizonte de tempo e vai dividir pelo desvio padrão ajustado a esse horizonte de tempo. Então, aqui eu tenho uma média ajustada dividido por um desvio padrão ajustado. O que é que eu tenho isso? É um valor padronizado. Que se eu admitir que esse valor siga uma distribuição normal, eu posso calcular a probabilidade, num horizonte de tempo, de eu ter uma exaustão da minha reserva líquida. Então, vamos para um exemplo, que no exemplo fica mais fácil de como isso acontece. Então, nesse nosso exemplo aqui, o que é que ele diz? Vamos admitir que a empresa tem R$ 690 agora em caixa e ela ainda consegue mais um crédito com um banco de R$ 1.500. Então, ou seja, a liquidez hoje da empresa é de R$ 1.500. É isso que ela tem em caixa disponível. Vamos admitir que esses R$ 810 seja o cheque especial da empresa. É o que ela tem em caixa, mas cheque especial. Então, ela tem R$ 1.500 disponível. E aí, o que foi que ela fez? Ela fez a projeção de como vai ser a média dos fluxos de caixa nas próximas 5 semanas. Então, é por isso que é importante você ter um banco de dados de fluxo de caixa para que você possa fazer essas projeções. E essas projeções estão bem aqui. Então, ela projetou que para uma semana à frente eu vou ter R$ 218 de fluxo de caixa. 2 semanas à frente eu vou ter R$ 51 de fluxo de caixa. 3 semanas à frente eu vou ter uma saída de 182 de caixa. Na quarta semana à frente eu vou ter uma saída de 137 reais. Na quinta semana à frente eu vou ter uma entrada de 95 reais. Uma vez que eu fiz essa projeção, na média, ou seja, nas próximas 5 semanas, em média, eu vou ter uma entrada de R$ 9 no fluxo de caixa. Com isso, eu também calculo, pessoal, o desvio padrão. Aqui o que eu estou calculando é o desvio padrão amostral, que eu estou usando uma amostra. E aí, esse vezes 1 é para a gente poder simular algumas situações. Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês. Então, lembrando que desvio padrão, gente, em finanças é uma medida de risco. Quanto maior o desvio padrão, mais arriscado é as tuas projeções de fluxo de caixa. Quanto menor o desvio padrão, menos arriscados são suas projeções
de fluxo de caixa. E esse T é justamente o horizonte que eu estou trabalhando aqui. Se eu estou trabalhando com 5 semanas, o T é de 5. Se eu estivesse trabalhando com 6 semanas, o meu T seria de 6 e assim sucessivamente. Diante desses dados, eu consigo calcular o meu PERL. Então, só para recapitular, o que é o PERL? É a possibilidade de exaustão de reservas líquidas. Então, voltando aqui. Está aqui a aplicação da fórmula do PERL. E aí a minha possibilidade deu 4,06. O que é esse 4,06, gente? É um valor padronizado. Que aí você vai aplicar numa distribuição normal de probabilidade. Então, o que é esse 4,06? Eu vou calcular qual é a probabilidade, tá certo? De eu na semana 5 ter a minha liquidez exaurida. Ou seja, em 5 semanas, a contar de hoje, qual é a probabilidade de eu ter minha liquidez exaurida? Então, essa minha probabilidade é bem pequena, ela é menor que 0,011%. Porque essa daqui que vocês estão vendo é para 6 semanas. Então, ou seja, nas próximas 5 semanas, a contar de hoje, não há a menor chance de eu ter minha liquidez exaurida. Só que, à medida que eu começo a avançar, você veja que a probabilidade da minha liquidez começar a se exaurir, ela começa a aparecer. Veja só, aqui na 20ª semana, a contar de hoje, 20 semanas à frente, já tem uma chance de 2,124% de eu ter minha liquidez exaurida. Se eu contar aqui na 26ª semana, então admitindo que um ano tem 52 semanas, ou seja, na minha 26ª semana, eu já tenho uma chance de 3,758% de ter minha liquidez exaurida. Então, o que é o PERL? Admitindo que a tua função siga a distribuição normal, você vai calcular a probabilidade de você não ter liquidez. E isso é bastante importante porque você está calculando o quê? Uma medida de risco. E vamos aqui agora para as nossas simulações. Por exemplo, digamos aqui que meu desvio padrão ele dobre. Se ele dobrar, gente, veja só aqui, ó, na 20ª semana eu já tenho 15,51% de chance de eu ter minha liquidez exaurida. Basta dobrar o meu desvio padrão. Então, se você consegue ter esse histórico e essa projeção de fluxo de caixa, você está trazendo uma medida de cálculo de risco para a tua empresa. E aí você aumenta os teus controles. E aí você pode simular manipulando esses dados aqui em cima. Esses 4 dados, vou deixar aqui marcado. Vou deixar aqui marcado para vocês simularem em casa. Por fim, gente, nós vamos tratar do que é o float. Float é justamente aquela seguinte situação. Você vendeu no cartão de crédito, ou um cliente te pagou um cheque, essa compensação já está no banco, só que ela não está disponível para você. Entendeu? Então, por exemplo, tornando a coisa mais clara, eu te paguei com cheque, você pegou esse cheque e depositou no banco. Se nós formos de agências diferentes, isso pode demorar até 3 dias. Só que o que acontece? Durante esses 3 dias, o banco está usando esse dinheiro para fazer transações financeiras. E aí, o que é que você pode fazer? Você pode tentar fazer essa antecipação desse recurso, só que aí você vai perder dinheiro. Então, o float é justamente a diferença entre o que você está previsto receber e o que você quer antecipar para que o banco não usufrua desse tempo de compensação para poder fazer transações financeiras. Então, vamos mais uma vez para um exemplo que fica mais claro do como é que funcionaria o float. Digamos aqui que você tem um recebimento diário em cheque de R$10.000. Certo? Então, todo dia você recebe cheques que, totalizando, dão R$10.000.
aí, o custo de referência que você vai utilizar, que seria uma aplicação financeira, é de 15% ao ano que ela te dá de rentabilidade. Então, o primeiro passo que a gente precisa fazer é, já que eu estou recebendo cheque em dia, então eu preciso saber quanto é o valor dessa taxa ao dia. Aqui está um exemplo de como é que você calcula essa taxa diária utilizando o Excel. E aí eu tenho o meu valor presente do recebimento. Então o que é que acontece? Se eu não quiser esperar 3 dias, que é normalmente o que acontece com cheque, ao invés de você receber 10 mil, você vai receber R$ 9.988,36. Então você vai ter uma perda de float de R$ 11,64. E aí o que é que acontece? Vamos admitir que você está trabalhando numa perpetuidade. Então, lembrando da matemática financeira, para você calcular a perpetuidade, basta você pegar o valor do float e dividir pela taxa diária. Então, em um ano, se você quiser fazer essa antecipação, você vai estar perdendo R$ 29.976,72. Entendeu? Então, ou seja, em um ano você vai estar perdendo quase 3 vezes o que tu recebe por dia. Então, se você quiser fazer essas antecipações, é importante você calcular o valor do float e poder negociar com o banco taxas mais atrativas. Bom, pessoal, então esse é o resumo do capítulo 4. Fala a vocês que é imperativo vocês lerem o capítulo 4 e que já façam os exercícios do capítulo 4 para a consolidação desse conhecimento. Então, para essa semana, qual seria o exercício? É resolver o capítulo 4 e postar no Moodle, que aí, ao final da semana, eu vou estar postando o gabarito para vocês. Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima aula.